maior da parte de Deus te aguardando, te esperando. Existe de fato, irmãos, agora eu vou usar a figura da linguagem, né? Novos céus, nova terra, mas ainda aqui na terra, amém? Existe um novo céu disponível sobre a sua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Eu vi alguns já pegando assim, isso é fé. Um novo tempo, um tempo onde o inverno já cessou e a primavera já chegou na sua vida. E haverá chuva, seródia e temporã sobre a tua casa, só que depende de você, não estraga, amém? Em nome de Jesus Cristo, amplie a sua visão agora, concernente ao campo espiritual, às coisas de Deus, e você vai entender que existem territórios para serem conquistados no campo espiritual, e isso só será possível se você entrar na visão de Deus. Se você entender exatamente o que Ele está pensando, o que Ele está querendo, qual é o tempo, o momento, o que Ele está realizando. E o grande problema, a grande questão é essa, que Deus não tem culpa, irmãos. Deus não tem culpa, Ele não erra, Ele não falha. É impossível isso acontecer. Você precisa ser convencido disso. Ele não falha, Ele não se esquece, Ele não calcula errado. Ele é a própria matemática. Está entendendo? Ele é o próprio conhecimento. A palavra diz que Ele não muda, é ontem, hoje e será. Mas o texto é o seguinte, Ele é, Ele sempre é, amém? Não faz diferença para Ele acessar passado, presente e futuro na sua vida, não tem diferença. Tudo está guardado diante de um livro, diante dEle, diante do conhecimento dEle. Eu não vou nem tentar explicar como que é esse negócio. Mas eu quero dizer algo para você, Ele é pleno naquilo que faz, naquilo que é. Ele é completo, é autossuficiente. Amém? Ele é poderoso, é sábio, é a própria sabedoria, é a própria fortaleza, é a própria força, é a própria vida, a própria saúde. Vocês entendem isso? Todos os recursos para que haja vida estão nele. Ele é o recurso da vida, Ele é a vida, é a luz dos homens que é vida. É a vida que se transformou em luz para os homens. É o que diz a palavra. Você crê nisso? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Você precisa entender isso e acreditar de verdade no amor infalível, na lealdade que Ele tem para conosco, no amor leal. A Bíblia fala do amor leal. O povo erra, peca, mas clama, mas por causa do teu amor leal, o Senhor retorna e salva o teu povo. Aí o povo erra, peca, pede perdão, se arrepende por conta do seu amor leal. O que é um amor leal? Alguém que é leal, fiel, é um amor que não falha, não tem como falhar, ele comparece quando necessário, ele está ali sempre que você precisar, ele não chega atrasado. Glória a Deus, quando a gente vai entendendo a palavra e vocês vão aí, obrigado Senhor, você vai entendendo. Então existe algo muito grande preparado. Eu vou falar, não deixa ninguém te atrapalhar agora, porque pode ser decisivo na tua vida essa palavra. Irmãos, eu acho lindo que quando Deus fala algo, como falou domingo, uma palavra específica e revelada, e eu falei aqui pelo Espírito Santo que era uma palavra rema revelada, para sairmos de uma condição espiritual e partirmos para outra, porque existe um território peculiar a cada um de nós, que só será liberado se você se posicionar pela fé e confiar que o Todo-Poderoso te guarda e te protege. Então você vai viver debaixo de uma proteção espiritual, debaixo de uma aliança. Esse amor leal, essa aliança te garante sucesso aonde você for. E alguns pegaram a palavra de domingo, na segunda-feira, colocaram em prática. Eu acho lindo quando o povo já toma posse e não fica ali, igual o faraó. Quando é que você quer que tire o sapo? Amanhã. Você precisa entender como é que Deus trabalha. Não que você vai compreender, entenda o que eu estou falando. Porque não se explica a Deus. Mas você precisa entender os princípios de Deus. Isso você precisa entender. Isso precisa estar disponível nos teus neurônios aí, no teu pensamento. Como é que Ele atua, como é que Ele age, com quais pilares Ele trabalha na minha vida e na tua vida. E qual o pilar que Ele não aceita. Quais atitudes que Ele não aceita, que Ele rejeita, que atrapalham o agir dEle. Então existe algo muito lindo liberado, quero dizer isso para vocês em nome de Jesus, mas depende de vocês, amém?
Depende de nós compreendermos e alinharmos a nossa vida. Nós estamos preocupados em conquistar muitas coisas aqui na terra. E quando Jesus veio em carne, o Deus encarnado, você acha que ele viria à toa, irmãos? A maior função, o maior propósito ele cumpriu na cruz. Mas ele não passaria 33 anos aqui na terra e não traria para nós segredos espirituais. Você quer conhecer segredos espirituais, ou seja, regras que existem nos céus, mas que é possível viver na terra? Você quer ter acesso a isso? Leia os evangelhos, leia a palavra. Ele trouxe para nós, no período que ele ficou aqui, e você percebe que Jesus, ele, de certa forma, eu sei que ele é paciente, eu sei que ele é amoroso, tardio em se irar, mas em algum momento, quando ele está falando a palavra, liberando a palavra, o povo, ele vê a ignorância, como o povo está decaído, destruído por conta do pecado, não consegue falar o idioma de Deus, e ele está explicando uma coisa e fala, vocês não estão entendendo, não é possível, eu estou desenhando para vocês, contando uma historinha, para que vocês entendam como funciona o reino de Deus, e vocês não conseguem compreender. Imagina se eu falar das coisas espirituais que estão ocultas nas regiões espirituais. Segredos reservados para aqueles que o amam e o buscam, diz a palavra. Existem segredos contidos em regiões específicas, a Bíblia fala como trevas, ou seja, num lugar onde ninguém pode acessar. Somente o Deus Todo-Poderoso, que Ele revela para alguns que se interessam em buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas, firmes que vocês não, ou seja, coisas que os terráqueos não sabem. Mas eu tenho segredos espirituais, mas vocês precisam se enquadrar dentro desta bênção. E nós passamos, Satanás, ele é expert nisso, Luiz, em fazer um teatro e roubar a sua atenção, em usar uma TV, em usar um recurso visual, uma música, e roubar a sua atenção, a ponto de que você se esqueça completamente de onde você deveria estar conectado, e se transforme na pior coisa que você pode se transformar. Confessou Jesus como teu Senhor, teu Salvador, e aí você se transforma num religioso. Passa-se anos, dias e anos, e a sua vida permanece a mesma. Não é o princípio, não é assim que Deus quer. Nós devemos viver de glória em glória. Dá um glória a Deus aí. É de glória em glória, em novidade de vida, diz a palavra. Mas por que eu não vivo? Por que eu estou andando para trás? E não durma nesse momento, eu sei que você está cansado, tem um café aí atrás? Dá para fazer um café? Ungido? Está gravado, quem for fazer o café lá embaixo, está gravando aí a pregação, tá? Depois você vai chegar em casa, deixa Deus usar com esse café ungido da presença de Deus, não deixe de tomar você que estiver no sono da indolência. Senão vai perder a palavra. Não deixe o cansaço, irmãos, é sério. Olha, eu vou falar algo para vocês. A minha esposa, ela me conhece, ela sabe que o fruto do Espírito, paciência, ainda está se desenvolvendo na minha vida. Está de pouco em pouco, né? Está crescendo aos poucos a paciência. Mas se tem algo que eu fico bravo, é quando alguém me pergunta, como é que faz isso? Eu falo, é assim. 2 mais 2 dá 4. Você entendeu? Dá quanto? 4. Então faça. 2 mais 2 dá quanto? Eu falo de novo, 4. Então faça 4. Aí você chega, a pessoa fez 10. Mas criatura do céu, você não entendeu o que o pastor falou? Você não entendeu o que eu falei? Eu entendi, mas é que, eu não sei, no meio do processo eu fui influenciado pelo meu conhecimento. No meio do processo o medo me influenciou. No meio do processo eu duvidei da palavra do Senhor. No meio do processo eu desconfiei e eu fiz da minha forma. E muitas vezes eu fico mesmo, bravo. A pastora me conhece, eu falo, amor dos céus, não é possível. Eu avisei que não era para fazer, que teria um retorno. E esse retorno seria negativo. E eu me pego muitas vezes assim, até mesmo eu, como nós somos fracos, Marcos. Porque Deus decide fazer uma coisa tão linda nas nossas vidas, só que Ele decide fazer em vasos de barro. E é só sustentado pelo Espírito Santo mesmo para dar certo esse negócio. E eu me pego assim, errando, tropeçando também nesse. Deus falou para mim é 4 e eu vou lá e faço 3. E Ele me pergunta, mas Jonas, eu não falei para você que é 4? Falou, Senhor, mas é que... Mas o que, meu filho? Mas o que? E nós queremos jogar a responsabilidade para Deus das nossas decisões erradas. Existem coisas mais excelentes para você conquistar no campo espiritual.
e você vai viver uma vida com abundância. Amém? Abriram a palavra do Senhor Deus, 2 Samuel, livro de 2 Samuel, profeta Samuel, o segundo livro, capítulo 5. Preste atenção no texto, na sequência eu vou ler outro texto. Não esquece esse texto que nós vamos ler agora. Foque agora no texto para que a palavra por si só já fale ao teu coração. Posso ler? Liberou aqui em cima? Não está liberando a Bíblia, não? Se você não trouxe Bíblia, representantes de todas as tribos de Israel, presta atenção, representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, aonde? Fala, Hebrom. O lugar se chama Hebrom. Hebrom. Somos sangue do teu sangue. As tribos foram lá até Hebrom, onde Davi estava, e falaram assim, somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos ele tinha? Deus quer realizar grandes feitos na sua vida, ainda você jovem. Mas saiba, se já passou dos 30, Deus está falando, dá tempo ainda para você reinar em certas áreas da tua vida. E reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém, reinou sobre todo Israel. Aonde ele reinou sobre todo Israel? Fala, Jerusalém. Aonde ele reinava? Aonde ele reinava 7 anos e meio? Hebrom. Ele reinou 7 anos e meio aonde? Em Hebrom. Aí depois, os líderes de Israel procuraram Davi, e ele foi para onde? E reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Ele reinou quantos anos em Jerusalém? Vamos para o versículo 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui. Olha só, você não entrará aqui. Eu já vou lendo, porque o tempo é curto, é noite de ceia. Davi vai até Jerusalém para conquistar Jerusalém. Tinha um povo lá chamado os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram assim para Davi, você não vai entrar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você compreender no campo espiritual o que você precisa conquistar, haverá uma retranca do inimigo, mas não vai adiantar, o que é seu em nome de Jesus Cristo. Falaram para ele, você não vai entrar aqui, até os cegos e os aleijados podem te defender, podem se defender de você. Olha só o que eles falaram para Davi, você está achando que você vai entrar aqui? Você não vai conseguir entrar nessa fortaleza que é Jerusalém, porque até mesmo os aleijados e os cegos podem se defender de você. É isso que o inimigo olha para você e é assim que você se vê, mas você não imagina quem é você no campo espiritual. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade, tem um território que vai ganhar o teu nome, para a glória de Deus, vai ganhar o teu nome, acredita no que eu estou falando, em nome de Jesus Cristo, que Deus está falando aqui para nós. Existe, irmãos, Deus está falando desde semana passada sobre esse território espiritual. Você precisa se desconectar da terra para poder viver isso. Se desconectar dos recursos humanos, das pessoas, dos homens. Você coloca muita sua fé em homens. E Deus está falando, se conecta comigo, coloca sua fé em mim, que existe um território espiritual que vai ganhar o teu nome. Naquele dia disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos
E aí ele devolve a palavra, ele não toma posse da palavra. Os cegos e os aleijados não podem contra mim? Então tá bom. Para nós vencermos esses cegos e esses aleijados, nós vamos ter que entrar por um caminho, uma caverna de água. É por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-se a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Milo, e ele se tornou cada vez mais o quê? Quando você estiver no centro da vontade de Deus, irmãos, a tendência é só crescer para a glória do Altíssimo. Pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Quem estava com ele? O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com quem? Está entendendo que Deus está falando com você? Aleluias. Versículo 11, pouco tempo depois, Hirão, é o nome de um rei, é o rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que trouxe toras. Trouxe o quê? Toras de cedro, e também carpinteiros e pedreiros, que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que seu reino estava prosperando, por amor de quem? O seu povo. Ele conquista Jerusalém, e quando ele conquista Jerusalém, a cidade ganha o nome dele, resumindo, porque deixa o Espírito de Deus falar aqui conosco, ganha o nome dele, e de repente um rei de Tiro é tocado. Ele é tocado pelo Espírito de Deus. Ele fala, vamos construir uma casa, vamos construir um palácio para o rei Davi. E ele envia as toras. Olha só que coisa linda. Olha o que Deus está falando, se você entrar no centro da vontade do Senhor, o que vai acontecer. No que diz respeito ao seu reino na terra, os recursos já estão preparados para vocês. Você crê nisso? No que diz respeito à construção dos seus palácios, aqui embaixo, na terra, na vida terrena, Tiago, Deus já tocou um rei, um Tiro, do rei de Tiro, um Hirão, que vai mandar toras, vai mandar pedreiros, vai mandar carpinteiro, e vai construir aquilo que precisa ser construído na sua vida. Quem falou isso, irmãos? Foi Jesus quem falou isso. Busca primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas. Foi acrescentado na vida de Davi? Foi. Ele foi atrás, negociar, ele foi pedir, foi fazer politicagem? Não, ele estava quieto. De repente, o que é essas toras? Hirão, rei de Tiro, mandou as toras para construir seu palácio. Como assim? Falou que é para construir um palácio. E ali ele teve certeza de que Deus estava com ele. Aleluias! Deus estava com ele porque ele estava prosperando. Só que o interessante é o seguinte, ele prosperou porque pelo amor que Deus tinha por Israel. Ou seja, não é sobre mim, não é sobre você, é por causa do povo que você vai prosperar. Vocês não esquecem mais essa palavra? Guarda ela aí. Vamos lá para Ageu. Capítulo 1. Lá para o profeta Ageu. Se não está acostumado com a Bíblia, vai lá no índice. Vai lá no índice, não tem problema não. O problema é você não encontrar. Senão, usa o celular. Agora você pode usar o celular para abrir a Bíblia. E se chegar alguma notícia do Face, do Instagram, você repreenda em nome de Jesus. Fala, sai daqui, Satanás. Por favor. Você vai ser tentado a olhar no WhatsApp. Na hora que abrir a Bíblia, não. Repreenda isso em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Não faça isso com o Todo-Poderoso, não. Vocês entenderam o processo? Quem reinou antes de Davi? Isso. Os crentes que conhecem a Bíblia aí. Quem foi o rei que reinou antes de Davi? Saul, da tribo de Benjamim. Ele reinou sobre o povo de Israel. Era um homem grande, alto, bonito, esteticamente falando, tinha todos os atributos para ser um rei. Porque
porque naquela época tinha que ser alto, para mostrar que tinha autoridade. E foi escolhido aos olhos dos homens, nos padrões, olha o que Deus está falando, nos padrões humanos, já foi escolhido alguém. Aqui vocês querem um rei, então vou te dar um rei do jeito que vocês querem. Ele reinou 43 anos, se eu não estou enganado, em Israel. Mas ele colocou a capital de Israel em Samaria. Aonde ele colocou a capital? Ele passou 43 anos sendo rei. Uma parte deste reinado, ele perseguiu a Davi por conta da inveja e de ciúmes que Davi trazia, porque Davi estava já ungido pelo poder de Deus, e tudo que Davi colocava a mão prosperava. O povo acabou de falar aqui, nós lemos que o povo falou assim: mesmo quando era Saul que reinava, nós víamos em você algo diferente, era você quem ia para as batalhas e nos dava a vitória. Já tinha uma unção que Deus está falando: não adianta a sua inteligência, seu conhecimento, não dorme, acorda em nome de Jesus. O café santo está preparado lá? Está preparando? O café que desperta o crente, em nome de Jesus Cristo. Esse café, fala, o profeta Roberto, vai lá e unja, está com um pouco de azeite no café. No período em que Saul reinou 40 e poucos anos, presta atenção nisso, ele colocara a capital de Israel, vamos dizer assim, em Samaria. Ele reinou em Samaria e fez tudo o que não podia, irmãos. Ele era um verdadeiro carnal, vaidoso, era arrogante, era atrevido, não respeitava a Deus, não respeitava o profeta Samuel, era invejoso, tudo o que você não pode ser. Ele tinha todas as características necessárias para ser expulso e ser realmente reprovado por Deus, a ponto de Deus colocar outro no lugar dele. Fez coisas que não era para fazer. Ele se auto-idolatrava, ele se amava de tal forma, irmãos. Ele era preocupado com o que os homens pensavam a respeito dele. Tudo que ele fazia era para agradar os homens e para trazer glória para ele. Ele não estava preocupado com Deus. Vocês estão me ouvindo? Isso é tudo que você não pode ser. E quando você anda na carne, você não tem discernimento espiritual daquilo que é para ser feito, Felipe. Quando você anda na vaidade, na carnalidade, levando uma vida de crente, desculpa a expressão, miserável, não sendo um crente de verdade, não se santificando, não se separando, não se abstendo daquilo que não presta, não lutando contra o pecado, não lutando contra a carne, você está sujeito a falar, a agir, a enxergar somente as coisas da terra. Deus tem algo espiritual para nós que precisa ser conquistado. Nós não temos noção e o diabo vai fazer de tudo para nos encantar com as glórias da terra, para que nós não cheguemos nem perto daquilo que está preparado para nós. Vocês estão entendendo? Ou está ficando confuso? Ele não buscava Deus, então ele não tinha discernimento. Veja que durante 40 e poucos anos que ele foi rei, existia um lugar específico, um lugar chamado Jerusalém. Fala Jerusalém. E existia um lugar específico chamado Jerusalém. E não é qualquer lugar, eu não sei se vocês sabem, no passado ele ganhou o nome de Salém. Fala Salém. Então, quando Abraão teve um encontro com Deus Todo-Poderoso, e ele foi numa guerra, e já não era mais filhinho de papai, que estava debaixo da guarda do papai, ele saiu para o lugar que Deus havia de mostrar para ele, para conquistar Canaã. E nesse inteirinho ele se envolve numa guerra, e Deus dá vitória para ele, uma guerra que ele vence contra 5 reis. E quando ele acaba de vencer essas guerras, e essas guerras são necessárias para nós, para que possamos ganhar patente no campo espiritual, naquele mesmo momento que ele vence aquelas guerras, quem aparece para ele? Melquisedeque. Fala Melquisedeque. No livro de Hebreus vai falar que Melquisedeque não tem genealogia, não fala do pai, não fala da mãe, não fala de nada, não fala de quando nasceu, não fala de se morreu, mas é a figura do Cristo. Muitos vão falar que é teofania, que ele representa o próprio Cristo naquele lugar, mas a Bíblia fala que o Melquisedeque, o sacerdote do Deus vivo, a Bíblia fala, é o sacerdote do Deus vivo. Assim que Abraão vence os 5 reis, ele se encontra com Melquisedeque, e a Bíblia fala que Melquisedeque era sacerdote do Deus vivo, e era o rei de Salém, o lugar da paz. Fala, lugar da paz. O lugar da justiça. Fala, lugar da paz e da justiça.
Tinha um rei, um sacerdote, ele era rei e sacerdote. A Bíblia fala que nós somos o quê? Reis e sacerdotes. Existe um lugar chamado paz e justiça para todos nós, irmãos. Vai ser um lugar onde, quando nos encontrarmos no centro da vontade de Deus, nós vamos conquistar aquilo que se chama justiça e paz. Abraão tem um encontro com esse sacerdote. Esse sacerdote abençoa Abraão. Abraão entende que ele era diferente e que ele reinava sobre Salém, uma terra abençoada. Abraão, na mesma hora de todas aquelas conquistas que Deus entregara para ele por vencer aquela guerra dos 5 reis, ele decide dar ali o quê? O dízimo. Ele pega 10% do que tem. Ele entende que era uma primícia que deveria devolver aquele sacerdote que servia o único Deus naquela época. Era um período de idolatria, mas ele decidira em Salém, em Jerusalém, adorar o único Deus que deve ser adorado. E ele entrega ao sacerdote, mas ao mesmo tempo figurando que ele estava entregando para Deus, ou seja, as primícias das conquistas da terra, eu devolverei ao Senhor. Vocês estão pegando aí? Saul passou 40 anos reinando em Israel, com vendas em seus olhos e olhando só para a terra, e não percebeu que um lugar santificado, escolhido por Deus, estava debaixo do nariz dele, e ele não se preocupou em 40 anos em conquistar aquela terra. Existe um território no campo espiritual, existem crentes aqui de 30, de 20, 40, 10 anos, existe um lugar debaixo do seu nariz para você conquistar, mas você não está enxergando, porque você está pensando como Saul, só nas coisas da terra. Vocês estão me ouvindo? Só nas coisas da vida. E quando Saul ele morre, e na mesma hora que Saul morre, o povo procura, como nós acabamos de ler de uma maneira bem resumida, depois você lê em casa, eles procuram Davi e falam: olha, você sempre foi ungido, você é diferente, nós escutamos uma profecia a teu respeito, Deus falara que você seria o pastor de Israel, e nós estamos aqui para te ungir. Ele já tinha sido ungido, aonde? Em Hebrom. Hebrom é a terra dos patriarcas, é um lugar confortável, é um lugar de renome, é um lugar onde você já ganha uma certa honra, porque foi o lugar onde Abraão morou, Isaac, Jacó, todos eles moraram em Hebrom. Então Davi reinando em Hebrom, de certa forma ele estava debaixo da tutela também dos patriarcas, estava confortável para ele, mas não, irmãos, ele tinha visão espiritual. Quando ele é ungido, na mesma hora ele olha para Jerusalém, ele fala: aquele ali é o território do Deus Todo-Poderoso e eu vou conquistá-lo. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aí? Quando ele se posiciona, e tinha um povo lá chamado Jebuseu, estava lá, eles estavam habitando, Saul não quis mexer com eles, mas na mesma hora, irmãos, Deus está falando aqui que existem coisas que você está vendo, mas você não quer mexer, mas você, cheio da unção do Senhor, você vai cutucar e você vai expulsar esses inimigos em nome de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Você está vendo, mas como você está na carne, você não tem ousadia para entrar lá, você não tem autoridade espiritual. Mas o Senhor está falando, se você se aproximar e entender essa palavra que nós vamos ler daqui a pouco, e que você precisa estar conectado com a vontade de Deus em primeiro lugar, você vai ser habilitado para olhar para Jerusalém, que é um território de justiça e paz que Deus preparou para você, e debaixo desta unção você vai conquistar aquele lugar. Vai fazer de tudo, os inimigos vão fazer de tudo, Satanás vai fazer de tudo para que você não chegue ali, crente. Ou seja, é o lugar, é o auge da sua vida espiritual, é o lugar onde de fato você governa e começa a viver tudo aquilo que Deus sonhou para você, tudo aquilo que Deus predestinou para você, planejou, arquitetou na tua vida. Ele vai fazer de tudo para que você não chegue lá. A minha esposa deu uma bronca em mim. Eu tive uma conversa no final de semana com meu pai começou a falar das conquistas dos antepassados, das terras que eles conquistaram, mas da mesma maneira que conquistaram, de alguma forma, por algum motivo, perderam. E eram muitas terras. Talvez para o meu pai ele começou a falar aquilo e foi uma conversa de pai para filho, para nora, na mesa. Mas enquanto ele estava falando, eu falei: não é possível. Deus entregara, mas de alguma forma
se perdeu os hectares, se perdeu as terras. E enquanto meu pai estava falando na mesa com a gente, na comunhão, quando entrou no carro, nós fomos para um lugar para orar, a minha esposa olhou para mim e falou: você não está entendendo ainda? Eu falei: calma, o que foi? O que eu fiz? Que existe um território no campo espiritual para você conquistar? Eu falei: eu estou entendendo. Você não escutou o que teu pai falou? Que de alguma forma perdeu, mas que Deus quer resgatar isso? Não apenas aqui na terra, mas resgatar no campo espiritual. E se você resgatar o campo espiritual aqui na terra, vai ser devolvido. Vocês estão ouvindo o que Deus está falando? E ela foi muito mais além. Para alguns vai ser muito místico o que eu vou falar aqui. Ela foi muito mais além. Ela falou: presta atenção, ô Liberato. O teu bisavô foi importante nessa cidade. Porque se não fosse importante, como é que o hino da cidade foi ele quem fez? Se ele não fosse importante nessa cidade, como é que o hino da cidade de Cotia foi ele o compositor? Pelo menos compôs algumas músicas, eu já sei de onde veio, tá vendo? Meu bisavô era compositor. E hoje a gente compõe algumas músicas. Se ele não fosse importante nessa cidade, e ela começou a dar umas broncas em mim, minha cabeça começou a entrar em pânico. Estou entendendo, calma aí, vai devagar, né? Por que Deus colocou você, Liberato, em alguém que foi importante na cidade de Cotia, bem na entrada da cidade, com uma igreja chamada Efatá? Nós não entendemos, pode soar muito místico. Pode soar muito místico, só que quando você vai para a palavra do Senhor, não existe nada de místico. Quando você vai para a palavra do Senhor, você vai vendo as genealogias, tudo vai fazendo sentido. As terras que os antepassados conquistaram. Essa terra de Jerusalém era de Deus e sempre foi de Deus. Mas em algum momento, o Melquisedeque saiu da terra. Não dá nem para falar dele, porque é um mistério, irmãos. Não vamos entrar nesse quesito, senão a nossa cabeça vai dar pane aqui. Mas em algum momento na história, outros povos tomaram posse daquele território na terra que fora escolhido por Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Outros tomaram, assim é na tua vida, alguém tomou posse de algo na tua vida que não deveria ter tomado. Uma comunhão, uma oração, uma dedicação na casa do Senhor, um jejum, talvez seja o louvor. Tem muitos levitas, talvez hoje aqui, você adorava a Deus e você simplesmente falou assim: eu não vou mais louvar a Deus, falaram depois daquela palavra, ou seja, o seu território espiritual foi roubado. Talvez você era pregador, talvez você ensinava a palavra, talvez você gostava de ajudar, mas um pastor, mais um líder, veio e falou algo para você, e por causa daquela palavra, toda a tua vida tomou uma outra trajetória. Uma palavra de bênção teria te levado para um reinado, mas uma palavra de maldição, uma palavra mal colocada, fez você se sentir o nada e você simplesmente, não quer, então eu vou para outro lado, e a partir dali você começou a trilhar outros caminhos. O que Deus está falando é que Ele é poderoso para resgatar esse campo espiritual na minha vida e na sua vida. Toma posse disso, crente, Deus está neste lugar. Aleluias, eu sinto o Senhor aqui. Não existe nada de místico nisso, é que nós não conhecemos, e quando a gente não conhece, a gente acha místico. A gente acha meio, será? Mas porque a gente não tem conhecimento. Talvez era o ensino, era o departamento infantil. Ou você contribuía com a casa do pai, dava com alegria, dava com gosto, mas até que um pastor entrou e quis abusar de você, e aí você determinou: nunca mais eu oferto na casa do Senhor, e você foi roubado no campo espiritual, porque a Bíblia fala que até isso é um dom. Está lá na palavra, você que tem um dom de ofertar, faça isso com alegria. Tem pessoas que sustentam a obra, irmãos. Tem pessoas que nasceram para orar, tem pessoas que nasceram para pregar, mas essa pessoa não vai pregar se alguém não colocar combustível, concordam comigo? Se alguém não pagar o hotel, se alguém não pagar a gasolina, se alguém não pagar o almoço e a janta, mas por trás desse Deus coloca alguém que tem um coração abençoador, e fala: pode ir,
Eu não posso ir, mas você vai, porque eu vou sustentando você. São territórios espirituais que por alguma situação foram roubados, e se agirmos como Saul, não conquistaremos. Mas se a partir de hoje tivermos uma visão espiritual de Davi, irmãos, esses territórios serão conquistados para a glória do Altíssimo. E o que diz respeito, crente, se você não está conectando a palavra, é que se nós conquistarmos, e ela deu um chacoalhão em mim, Jonatas, acorda. Irmãos, é verdade, ela falou desse jeito. Eu falei, calma aí, calma. Você não está entendendo, para de pensar aqui. Vai buscar Deus, rapaz. Vai jejuar mais, vai para o monte. Vai, eu não quero ver você em casa. Some daqui. Vai embora, vai buscar Deus, vai conquistar esse território espiritual que Deus está falando. Por que você, meu filho? Por que você? Por que você não gosta dessa cidade? Por que tanto você quer ir embora daqui? Você sempre falou isso desde que eu te conheço. Irmãos, olha que ela me conhece há uns 10 anos, que eu tinha 15 na época. Né? E ela já escutava, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui. Eu não quero ficar aqui. Vão embora daqui. Por que esse sentimento, quem colocou isso no teu coração? Desde pequeno, quem colocou isso? Tudo que você enxerga na cidade não presta. E Deus te mantém aqui, carinha. Acorda, vai buscar o Altíssimo, porque existe um território no campo espiritual para você conquistar. E quando você conquistar o campo espiritual, automaticamente na terra vai ser tudo liberado. Aleluia! Crente, acorda em nome de Jesus. Vamos ser espirituais para a glória do Altíssimo. Satanás quer nos encantar aqui embaixo para que a gente não enxergue essas coisas. E a gente fica tão preocupado igual Saul aqui embaixo, que tem um território, mas cheios da unção como Davi, nós vamos entrar. Irmãos, essa palavra está sendo escutada e liberada no campo espiritual. Eu falo assim para vocês, orem pela minha vida e orem pela minha esposa. Vocês estão entendendo? Um depende do outro. Existem conquistas na minha vida que foram conquistas dadas por outros sacerdotes. Eu falava isso com alguém, não sei se foi com o Tiago. Pessoas que entram na nossa vida e libera. Outros travam, prendem você, amarram você, danificam você, prejudicam você, te amarguram, deixa você temeroso, traumatizado com as coisas de Deus. Mas tem outros que entram e falam, são são Samuels na sua vida, que chega e te unge e fala, você é rei, você é pequeno, você é desprezado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, mas você é rei, eu estou te liberando agora. Começa a reinar, Davi, em nome de Jesus, né? Começa a reinar. Existem profetas que nos encontramos, ou seja, tem muitas bênçãos que vão cair na tua vida. Quando caírem na minha vida, então ore por nós. Ora por nós de verdade, dobra o joelho, cobre o pastor com teu sangue, cobre as filhas dele com teu sangue. Eu recebi nessa semana palavras proféticas direcionadas por Deus. Alguns servos chegaram e falaram, eles estão lutando contra a tua igreja. Eles estão lutando no campo espiritual, está fazendo efeito no campo espiritual essa igreja na cidade de Cotia. Irmãos, eu não tenho dúvida, depois dessas palavras que Deus começou, na tarde ali com meu pai liberando, a minha esposa falando, eu falei, Deus, me entrega a tua palavra. Eu passei a noite ali, Senhor, fala comigo que o Senhor quer liberar, e Deus está desenrolando aqui em cima do altar. Aleluias! Ele não quer que a gente conquiste isso, porque quando conquistar, vai ser um liberar de bênção. São maldições que são arrancadas, são demônios que têm autoridade, que serão destronados dessa cidade. Haverá salvação em massa, eu profetizo, em nome de Jesus Cristo. Haverá salvação em massa. Deus vai fazer algo grande neste lugar. E não é por vaidade não, irmãos, meu coração não está nessas coisas não. É bom nem você chegar tão próximo do teu pastor quando ele está bravo e falando as coisas particulares dele. Porque meu coração não está preso nessas coisas. Mas Deus está nos empurrando para conquistar territórios espirituais. E automaticamente aquilo que está aqui na terra vai ser liberado para a glória do Altíssimo. Deus vai preparar reis para abençoar. Você está entendendo o que Deus está falando? Situações serão liberadas quando você conquistar o campo espiritual. Agora, como eu conquisto o campo espiritual? Ageu, está aberto aí? Profeta Ageu, capítulo 1. Versículo 2. Assim diz o Senhor. Quem é esse Senhor? Fala, Senhor dos exércitos. É o mesmo Deus que falou com Davi, não foi? O Deus, o Senhor dos exércitos. Toda vez que ele fala isso, eu fico, irmãos, isso me deixa muito feliz.
eu fico feliz, porque quem manda é Ele. Se tem algum manda-chuva, é Ele. Como diz aí o cara, é Ele. É Ele. Ele é o dono de tudo. Ele já manda a resposta assim. Quem está falando? Assim diz o Senhor dos Exércitos. É para silenciar quem pensa que é autoridade, está entendendo? Quem pensa que tem poder para barrar a tua vida. Deus falando aqui, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos está falando. Deus está falando, quem se levantar contra essa igreja, quem se levantar contra a sua vida, para atrapalhar a sua conquista espiritual, que é Jerusalém, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, que povo? O povo de Israel. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Quem é que falou isso? Não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? O povo de Israel. Quem é que falou isso? O próprio Deus. Deus que está sentado no trono, que é o Senhor dos Exércitos, ele recebeu algumas vozes começaram a chegar lá nos céus. Tudo que você fala, cuidado, chega até os céus. Esse povo disse que não é tempo de reconstruir a minha casa, é o que eles estão dizendo. Talvez você esteja falando, para ser breve, que o tempo já está correndo. Não é o tempo, pastor, de eu fazer a obra. Eu fiz parte da igreja, mas eu vou me aposentar. O que não falta é crente aposentado trabalhando neste lugar. Ele chega aqui, eu vou me aposentar, vou ficar tranquilo. Aí quando eu vejo, está envolvido em 20 departamentos. Só tem 5, mas ela se envolve em 20. Olha como que Deus faz o manto. Como que Deus trabalha, né? Eu vou me aposentar. E está trabalhando. E tudo quanto é lugar. Talvez você esteja dizendo, não é tempo de fazer as coisas para Deus. Não é tempo de cuidar da casa do Senhor. Não é tempo de dedicar um recurso para o Senhor. Deixa eu pagar as minhas dívidas. Deixa eu fazer os meus investimentos primeiro. Deixa eu conquistar primeiro, Cacá. Depois que eu conquistar primeiro, esse lucro eu dou uma parte do lucro eu dou para o Senhor, como Abraão. Não, nesse momento, pastor, eu estou preocupado com a minha empresa. Ela está no começo. E eu preciso me empenhar bastante na empresa. E eu estou sem tempo, pastor, para vir na terça-feira para orar. Eu estou sem tempo para vir no discipulado. Afinal, eu tenho que estudar inglês, francês, italiano, alemão, japonês, todos os dias. E aí eu não tenho tempo para ler a palavra. Tem um povo que está dizendo que não é tempo para reconstruir a casa do Senhor. O Senhor está falando assim para você, o tempo é agora. Não, pastor, eu estou muito ocupado com as minhas coisas. Não, pastor, eu estava ali fazendo uma coisa, mas eu quero pedir um tempo, um descanso, porque eu preciso cuidar disso, porque eu preciso cuidar daquilo. Eu pregava, mas eu não quero pregar não, eu ministrava, mas eu não quero ministrar, eu tocava, mas eu não quero mais tocar. Eu ajudava aqui nas coisas da igreja, mas eu não quero mais, eu estou precisando de um tempo. Eu preciso trabalhar, vai Faraó, continua trabalhando. Existe um lugar da adoração que é Jerusalém, para você estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça do sábado, de um dia para você dedicar e se alegrar, se regozijar com tua família, com tua casa e com Deus Todo-Poderoso, e nesse dia Ele trabalha por você. Vocês estão entendendo, crente? Mas não, você precisa trabalhar, tem tanta conta. Quem mandou não controlar as coisas? Agora tem que trabalhar, e nunca tem tempo para o Senhor. Vocês estão me ouvindo? Nunca tem tempo disponível, e se não for a preguiça. Pastor, continuou, a palavra estava benção, agora está doendo. Não, deixa Deus falar com você agora. É uma preguiça, quando se trata das coisas de Deus, é uma preguiça, é um descaso. Lá na tua empresa você não chega atrasado, porque se você chegar atrasado, e ainda mais quando tem aquela digital abençoada, sai um negocinho assim, você fala, puxa, 10 minutos atrasado, aí 10 minutos atrasado, aí 10 minutos atrasado, 10 minutos atrasado, departamento pessoal olha e fala, desconta R$500. Fala, Satanás, que diabo é esse? Devorador do inferno. Não, filho, é você que chegou atrasado. Aí você se esforça para acordar mais cedo, para não perder os R$500. Até suas faltas lá são controladas. Um dia você inventa dor de cabeça, um dia dor de barriga, já matou todas as mães e tias que você tinha, porque você sabe que se continuar, você é mandado embora, e quem paga as suas contas? E aí quando eu mando te fazer, o chefe vai embora, o chefe sai e você faz daquele jeito, igual um bicho preguiça, de qualquer jeito, relaxado, desleixado, se esquece que tem um versículo na palavra, ei, vocês servos, quando os seus patrões estiverem fora, continue servindo com excelência, porque vocês estão fazendo para Deus. Precisa ler Bíblia. Ei, preguiçoso, você é irmão daquele que está destruindo a casa. Você vê um cara maluco com uma marreta na mão, destruindo uma mansão. Ô, retardado, o que você está fazendo?
mas você é preguiçoso, você é irmão dele. Está na Bíblia. E aí, quando se trata das coisas de Deus, é um desleixo. Lá no mundo, para cantar no The Voice, vai atrás de professor, né, Marcos? Para ganhar um CD gravado, vai cantar no The Voice. Aí você vai e entra, procura o melhor professor de canto, porque afinal você pode no final ganhar uma gravação de um CD, mas quando é para Deus, perdoa aí, irmão, qualquer desafinação, não deu tempo. Aleluia. Alguém está falando, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor? Você está desfocado. Tem uma ordem no mundo espiritual que Deus já entregou e que não é essa. Aqui na terra estão falando, não é tempo de cuidar das coisas de Deus. Mas, pastor, é muito chato. Os irmãos que trabalham aqui, Marcos, que está na frente do staff, quando está fazendo aqui, junto com os irmãos, pintando, ele fala, pastor, é chato, meu pinta tem negócio de... Eu sou chato? Não, eu sei que ele é o Senhor dos exércitos, e ele merece respeito. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Como assim pintar meia boca na casa dele? Você pinta meia boca na tua casa? Você só pinta a tua casa com cal se não tiver o dinheiro para comprar. Se puder, você coloca uma Sherwin Williams, uma Coral, né? Não é? É ou não é? Ei, crente, quando vem para as coisas de Deus, a gente trata, não pinta com cal mesmo esse negócio aí. Pinta a tua casa com cal. Aqui não, aqui é Sherwin Williams. Tudo bem que não foi dessa vez, né, Marco? Mas a tinta é boa, né? É antimofo. Propaganda, né? A Sherwin Williams vai mandar, quando escutar a gravação lá, mandar um dízimo para nós. Coral também é boa. Souvenir também. Quando é para as coisas de Deus, irmãos, é um desleixo. É uma coisa relaxada, chega atrasado. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Vocês estão perdendo campos espirituais. Trate as coisas de Deus com desdém. Nós vamos ler a palavra, não sou eu não. Você vai ler a palavra porque as coisas não andam bem para nós. Tratamos com desdém as coisas de Deus como se ele fosse alguém que pegasse qualquer coisa, que estivesse passando fome. Ô pastor, olha para mim aqui para liberar uns 10 milhões, uns 50 milhões na minha mão. Se Deus me abençoar, eu dou 1.000 de oferta para a igreja. Pega esses R$1.000 aí, vai comprar picolé, filho. Você está achando que Deus é o quê? Hein? Ô irmãos, é o Senhor dos exércitos, o dono do ouro e da prata, aquele que fez um céu, podia ter feito um barraco para nós, né? A salvação já estava boa, presbítero Luiz, não estava? Ó, eu dou a salvação para vocês de graça, mas aqui em cima vocês vão construir. O que tem para vocês aqui é madeirite. Ô Jesus, mas na terra já foi madeirite, né? Compensado, mas é o que tem para vocês. Mas não, irmãos, aquilo que para nós existe guerra aqui, confusão, ele pegou e colocou de asfalto para você andar. Você não sabe do que é feito os céus? O asfalto dos céus é ouro. Os homens se matam pelo ouro aqui embaixo. Ele falou, aqui é asfalto. Vocês estão entendendo quem é o seu Deus? Nosso Deus é um Deus de excelência. Aí não se envolve nas coisas de Deus. Quando estava lá na igreja, o pastor te enganou, falou que ia ganhar Mercedes se doasse o Fusca. Ficou bravo, não aconteceu, processou. O outro arrancou você do departamento do louvor, foi excomungado da igreja quando descobriu que você estava dando migué e falhando na oferta e no dízimo. O outro te expôs. Aí você chega num lugar onde tem liberdade. A liberdade é a oportunidade para virar libertinagem. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não vou mudar o sermão. Isso aqui pertence ao Todo-Poderoso. E quem entende a mensagem toma posse e vai viver o sobrenatural na sua vida. Eu não tenho que ficar falando aqui não, irmãos. Eu sei o que cabe a mim. As ordens que Deus entrega para mim, Marcos, eu nem calculo. Ele é dono de tudo. Entrego, já entreguei. Eu sou grato ao Senhor, a tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor mudou a minha sorte. Eu confio em Deus, irmãos. Na hora certa, o pão de cada dia aparece. O pão de cada aparece. Vocês estão dizendo que não chegou o tempo de reconstruir a minha casa? Versículo 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Deus está falando,
É tempo para você investir tanto em você mesmo, enquanto o mais importante em você, que eu construí, que é o campo espiritual, o seu ministério está abandonado. Está certo isso mesmo? É certo vocês morarem em casas finas, em palácios, enquanto a minha casa está abandonada, a reconstrução do meu templo está abandonada, mas o Senhor habita nos céus. Não, tem um lugarzinho que eu consagrei para mim, é esse lugar aí, e vocês abandonaram. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? 5. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Quem levou você? Fala, as minhas escolhas, fala, as minhas decisões. Vejam aonde as suas decisões te conduziram, te levaram. Vocês têm plantado o quê? Vocês têm plantado? Você está lendo a Bíblia aí? Vocês têm plantado? Significa o quê? Trabalhado demais. Vocês estão trabalhando demais, correndo atrás das coisas da vida demais. Mas no final, o que acontece? Tem colhido? Vocês comem, mas não se fartam. Olha essa alma desesperada, insatisfeita, ingrata com o que tem, sempre correndo atrás de mais e mais e mais. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa. Até o salário que você recebe, o devorador pegou mais uma vez. Só que o texto não fala que é o devorador. Vocês vão entender. Estão trabalhando, a comida não faz mais efeito. Eu preciso comer outra coisa. A ansiedade é tanta, preciso comer mais alguma coisa. E quando eu estou ansioso, minha esposa fica assim, você está procurando o que para comer? Eu falei, não, só estava vendo na geladeira se tinha água. Você viu o que aconteceu com você, a sua pressão, para onde foi quando você comeu tarde? Eu vi. Você quase morreu. É verdade. Mas tem alguma coisa assim, um pouquinho doce, só um pouquinho. Come, não para. Acaba de... vai deitar, mas eu quero mais alguma coisa, deixa eu ver o que tem ali. Come e não satisfaz, bebe e não fica satisfeito. Trabalha na hora de colher, mas eu trabalhei tanto esse mês. Olha Deus falando para você, trabalhou, nadou e morreu na praia. Mais uma vez, Deus está te dando mais uma chance. Não joga fora o que Deus está falando hoje aqui. Você quer ver ter uma reviravolta na tua vida hoje? Conquiste o campo espiritual em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Plantou, colheu pouco. E quando você recebe o salário, você coloca num bolso furado. Quando você vê, já foi. Olha, irmãos, eu sei de uma coisa. Não tem como Deus usar um vaso doente. Tem como? Tem como? Ficar usando vaso doente? O vaso não pode ir para lá porque está doente, está acamado. Então seu corpo precisa estar o quê? Saudável. Cuide das coisas do Senhor. Deus está falando para alguém, cuide das minhas coisas, o teu corpo vai ficar saudável e teu dinheiro não vai mais naquele remédio. Toma posse aí, a palavra profética de Deus aqui revelada. Se ocupe com as coisas do Senhor, Deus vai manter o teu corpo saudável. O maior interessado em manter teu corpo saudável é o Deus. Eu fico falando para vocês que volta e meia Deus dá livramento para mim, mas eu já estou acordando, eu vou... Até o final do ano. Está gravado. Começar a andar, e depois a gente vai fazer ginástica, em nome de Jesus. Amém? Não, tem que fazer, né, irmãos? Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Aí ele fala, subam o monte para trazer o quê? Subam o monte para trazer madeira. O que o rei Arão trouxe para Davi? Trouxe o que para ele? Tora. Madeira, não é madeira? Aí Deus fala assim, suba o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu o quê? Me alegre, e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio o quê? Pouco.
e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor? Preciso explicar? Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Até a terra está sendo prejudicada, até a natureza não está fazendo o que tem para fazer. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o quê? O trigo, o vinho, o azeite. Eu já preguei sobre isso, isso não pode faltar na tua casa. Trigo, vinho e azeite não pode faltar na tua casa e na tua vida. E tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Suba ao monte para pegar o quê? Madeira para quê? Para terminar a construção. Subir no monte por quê? Porque requer um pouco de sacrifício agora. Você precisa largar o pecado. Você precisa orar um pouco mais na madruga, subir ao monte do Senhor. Você precisa estar mais empenhado aqui na casa do Pai. Você precisa estar envolvido. Envolva a tua casa com o trigo, com o azeite e com o quê? Isso é a verdadeira adoração. Você tem que ter vinho para trazer para a igreja, você tem que ter trigo para trazer para a igreja, você tem que ter azeite para trazer para a igreja. Isso faltou na sua casa. Por que faltou na tua casa? Porque quem provê o vinho, o trigo e o azeite é aquele que manda em todas as coisas. Falta alegria na tua casa, falta alegria em você. Falta trigo, falta dinheiro, falta prosperidade. Falta unção, o azeite. Por quê? Porque você foi fazer as tuas coisas. Isso é um problema de vocês. Vocês fizeram isso e eu dei a ordem. Não derrama a chuva sobre eles. Crente, acorda em nome de Jesus Cristo. Isso daqui não é uma palavra para você pegar e amanhã você não fazer nada. Você é responsável pelo resultado da tua vida atual. Se comprometa em fazer a obra de Deus. Se comprometa em ser um servo, uma serva de Deus. Se santificando, se separando para Deus. Buscando de verdade, tomando a bronca que, olha, a pastora deu em mim. Acorda, rapaz, sai daqui. Vai buscar Deus mais. E as toras que você precisa para fazer o seu palácio, alguém vai enviar para você. Mas vai buscar lenha para terminar a casa do Senhor. Vai buscar madeira para terminar a casa do Senhor. O projeto que Ele estabeleceu, original na tua vida. E Ele manda algum rei te abençoar para cuidar de você aqui embaixo. Vocês entenderam a palavra do Senhor? Vocês têm outro louvor, Marquinhos? É outro louvor? Sobe aqui, por favor. Existe um lugar mais excelente para você. Existe uma Jerusalém para você conquistar. Você entendeu a palavra do Senhor? Se você está tratando as coisas de Deus com desdém, irmãos, não espere que caia chuva, orvalho, que o teu salário multiplique, que haja trigo, azeite e vinho. Está entendendo, Luiz? Não espere. Se tratamos as coisas de Deus com desdém, Ele colocou um projeto na tua vida. Colocou ou não colocou? Realiza, em nome de Jesus Cristo. Qual foi o momento em que você parou? O Senhor está perguntando. Você sabe exatamente o dia que você parou. Mas, pastor, faz tanto tempo. Tem tempo? Tem tempo. Corre atrás do prejuízo. Deus é poderoso para restituir, para restaurar, restabelecer. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, para a glória de Deus. Ele pode, crente, nós não, mas Ele pode, pela palavra, restituir as vidas, restituir os encontros, restituir as cidades, restituir os momentos de adoração, restituir os tesouros, as alianças. Deus é poderoso. Por que eu não alcancei? Porque você estava envolvido com coisas da terra. Deixa Jesus usar você, pelo amor de Deus. Para de ser carnal, em nome de Jesus, igreja. Isso daqui é um lugar para nós adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. Fala amém. Amém. Olha aqui para mim, eles estão aqui em cima, olha aqui para mim. Eu já vou encerrar, já estamos terminando. Isso aqui é um lugar para buscar a presença de Deus. Aqui não é palanque, não é palco, não é teatro, não é ringue do MMA, para ficarmos brigando, falando um dos outros. Deus está vendo tudo isso, isso é sério.
Isso é sério, ficar aqui para falar depois do pastor. O pastor é assim mesmo, irmão, meio lesado, mas glorifica a Deus, cada um tem o pastor que merece. Está entendendo? Abençoa, porque Deus escuta tudo que você fala. Pelo amor de Deus, é sério, aprenda em nome de Jesus. O nosso Deus é criterioso, Ele é excelente, Ele é detalhista. Poderia falar, eu sou o dono do universo. Pastora Zaida, não estão construindo a minha casa, não estou preocupado. Quem é esse barraco que quiseram fazer para mim aí? Sou o rei dos reis, dono do universo. Mas não, ele estava preocupado com aquilo que para ele é um barraquinho. Ele estava preocupado, vocês abandonaram a minha casa para cuidar da vida de vocês, está certo isso? Não, eu estou triste. Ele falou, eu estou triste, porque ele falou, constrói a minha casa para eu ficar feliz. Você quer ver Deus feliz? A alegria do Senhor é a nossa força, não é? Você quer ver Deus feliz? Seja crente. Seja crente, pelo amor de Deus, seja crente. Seja fiel ao seu trabalho, seja pontual, seja a pessoa leal, seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa amiga. Não fala de um, não fala do outro. Deus pega todas as nossas conversas, irmãos. Eu falo demais, vocês estão vendo, eu estou pregando. A minha esposa que me aguenta, às vezes eu solto umas coisas, ela fala, nem escutei isso que você falou. Deixa eu sair de perto, senão um raio vai cair na tua cabeça, vai me matar junto. Estou até virando, não quero mais ouvir. Para, chega. Só estava desabafando, amor. Não, você cuidado com o que você fala aí. Você cuidado com o que você fala, porque isso é anunciado no campo espiritual. Deus está escutando no trono dele. Eu falei, Jesus, me perdoa. Eu só estava me desabafando com ela, mas se te ofendeu, me perdoa. Não sou bobo, peço perdão na mesma hora. Vai reter o meu orvalho, minha terra não vai produzir trigo, o azeite e o vinho. Ei, essa ansiedade, come, bebe, nunca satisfaz nada a você. Irmãos, Deus pediu para trazer essa palavra aqui, é uma palavra de correção. É uma palavra de correção. Se você quiser, pega ela para você. Deixe de ser preguiçoso, desleixado com as coisas de Deus. E quando eu estou falando, não é só com a casa. Deus está falando a casa espiritual que é você. Leva as coisas assim. Não lê a palavra nem um dia, crente. Fica aí só nesses versículos desses japoneses que você nem sabe de onde vem, frases do hinduísmo. Quando eu vejo uns crentes colocando isso, eu falei, meu pai do céu, frases de Aristóteles, Platão, frases para o defunto. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos ser crente. Vamos ser crente. Umas coisas que eu falo, Jesus do céu, como que a gente vai subir no céu desse jeito, com uns negócios desse? Tudo que coloca no estado é para atacar um irmão. É um versículo que você, olha que versículo, esse aqui cabe para o meu irmão, isso aqui cabe para a minha vizinha, vou colocar porque ela vai ver. Crente, cuida da tua vida em nome de Jesus Cristo, e as demais coisas serão acrescentadas. Cuida da tua vida em primeiro lugar, né? Cuida da tua vida. Vocês estão ouvindo? Jesus está mandando falar para vocês. Parece que o chicote está batendo ainda. A cinta está batendo ainda. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de reclamar. Sabe? Um dia está aqui dançando na casa do Senhor. Não pode escutar. Ai, que vontade de estar lá dançando. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Né? Uma hora está bem com Deus, outra hora está deixando o Espírito Santo bêbado. Porque Ele habita em você. Vocês entenderam o que eu falei? Não, irmãos. Eu sei que não é fácil, mas luta contra os vícios. Em nome de Jesus. Sofra abstinência. Paga o preço. Vai subir a montanha, mas traga lenha para construir a casa do Senhor. Vai subir um monte, vai pagar um preço. Sobe, vai suar. Vai chegar esgotado, mas esse monte é alto, mas vai trazer lenha. Reconstrói a minha casa, reforma a minha casa que eu estabeleci na tua vida espiritual. As outras coisas eu acrescento. Vamos clamar ao Senhor? Vamos nos arrepender, igreja? Vamos pedir perdão para o Senhor? Vamos tomar posse desse território? Para a glória de Deus, Deus vai dar uma estratégia. Deus está falando, eu vou te dar uma estratégia. O inimigo vai fazer um desdém com você, vai falar assim, quem é você? Eu te conheço, você é fraco. Mas o Senhor fala, eu tenho um túnel com águas, e essas águas são rio de Deus, vai te conduzir até Jerusalém.
Aleluias. Fiquem de pé. Jesus é o centro de tudo que há. Fala isso para ele. Jesus é o centro de tudo que há. O início e Quer vir para frente, se reconciliar? desde a eternidade, Quer vir fazer um pacto com Deus? tudo Vem é para frente, seja ousado. Vem aqui e fala: Pai, eu vou reconquistar o que eu abandonei e vou me dedicar ao Senhor. Vem para frente, crente. Jesus é o centro de tudo que há. Oh, aleluia. Jesus é o centro de tudo que há. Volta para Ele. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Coisa linda. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Tem mais. Jesus, tu és o centro Tem mais pessoas. e tudo aponta para ti. Jesus. Tem pessoas que foram feridas e pararam. Vem para frente. Irmãos, vem para frente. Tem pessoas que estão trabalhando demais na terra e não estão fazendo nada. Vem para frente. De todo meu ser, meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Faz dessa canção uma oração. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Ah, crente. Cristo seja o centro. Sejam cheios vocês que estão aqui na frente. Lemanto calabassura mecanda. Pastores, venham orar aqui, pastores. Tcheramassura mecanda labas. Tcherabalabassura mecanda. Cristo seja o centro. Todo meu ser, mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração
Olha isso. Escuta isso. Jesus é centro de tua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Seja cheio. Dá lugar para o Espírito Santo. Ele quer te encher. Oh, rabaçu de candaraba. Oh, rabarabaçu de candaraba. Chodarabaçu de candaraba. Oh, Ele quer te encher. Chorabarabaçu de candaraba. Choramancho de candaraba. Ele quer te encher. Rabarabaçu de candaraba. Só a igreja aqui, meu. E em viva isso. Fala isso de novo. Cristo. Ministros, sai descendo, cantando no meio do povo. Nós já vamos encerrar. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo você crê na cura? ser. Se você crê na cura, o Espírito de Deus está neste lugar. Se reconcilia com Ele. Cheira manto. Todo meu ser, mostre quem tu és, Na minha casa, na minha vida. seja o mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser, mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser.
e na minha casa. Em meu coração, Cantorabarabaço. Cristo seja o centro. Que no meu casamento, Do meu ser, que na minha família, mostre quem tu és. que no meu trabalho, Que em meu coração, que na minha igreja. Cristo seja o centro. Passeia. Em todo meu Sejam curados, ser, mostre quem sejam tu curados. és. Checa, chotelabai. Recebam a unção, recebam a estratégia que Davi recebeu. Rabá, chocantarabalabas. Para conquistar aquilo que é nosso. Um lugar determinado sobre as nossas vidas. No campo espiritual. Lugar de honra e de adoração. De paz, justiça e gratidão. Ramanto de calabas. Receba unção em tuas mãos se você acredita. Deus vai te dar estratégias espirituais. Estratégias espirituais. Para vencer os jebuseus. Aqueles que tomaram posse daquilo que lhe pertence. Deus vai enviar recursos, não se preocupe não. Sou Deus da provisão. Tenho controle de tudo. Tenho acesso a tudo. A todos os sistemas. A todas as pessoas, a todas as autoridades. Sou eu que mando no coração dos reis. E quando eu dou a ordem para abençoar Davi, Toramancho decai, vai abençoar, vai abençoar, vai abençoar. Cheramas, creia, creia, rabaia, sou. Receba a unção para conquistar a tua vida espiritual. A tua comunhão com Deus, a tua adoração a Deus, o teu serviço a Deus, a tua prosperidade espiritual, a tua alegria espiritual, a unção que vem da parte de Deus, seja restituído na tua vida e na tua casa. Que essa palavra queime no teu coração. Essa semana, que essa palavra se materialize na tua vida. Continue falando com Deus. Que essa palavra crie raízes. Ela seja impressa na tua vida. Decantarabalabas, os teus olhos vão ver, os teus ouvidos vão ouvir as grandes coisas que te carabas. Quando Deus tem algo para fazer na vida de alguém, não tem quem impeça. Olha o que Deus fez na vida de Davi. Eita glória. Olha o que Deus fez na vida de Davi. Um pastor de ovelhas desprezado. Ungido com 15, com 16 anos. 15 anos depois estava assumindo o trono de Israel. Porque Deus é fiel. O segredo é ficar firme. Levante as suas mãos. Oh, que unção que tem aqui, igreja.